179. Riley Hazlitt capítulo 1195. Coisas que eu quero fazer autor. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Good nem sequer se lembrava de como tinha voltado para casa. Quando chegou em casa, já era quase noite e todos estavam voltando para casa. Fumaça subia das chaminés e ele podia ouvir as pessoas cumprimentando suas famílias. O ar estava impregnado com o aroma doce do mingau e o cheiro salgado do suor. A vizinhança era tão animada e vibrante que ninguém acreditaria que aquele lugar era, na verdade, uma área residencial para refugiados. Gould podia sentir o cheiro da esperança que alimentava a energia e a vivacidade dos refugiados. Os moradores dali teriam comida de qualidade, contanto que trabalhassem duro. Em 15 dias, já conseguiam comprar ovos e carne de porco. Todos estavam esperançosos em relação ao futuro, com vozes confiantes e o espírito elevado. Embora a área residencial fosse desarrumada e barulhenta, não era de forma alguma sombria e miserável como uma favela. Tudo aqui era colorido. Exceto o bom. Ao ver os sorrisos largos dos vizinhos, seus olhos começaram a lacrimejar e uma voz áspera ecoava em seus ouvidos. Olha só o que você fez, seu cabeça dura. Você arruinou tudo. Se ele não tivesse sido tão teimoso a ponto de pedir um julgamento à princesa Tilly, mas sim aceitado a punição, ainda seria aluno da Academia de Cavaleiros Aéreos. Mesmo que não pudesse se tornar piloto, ainda poderia ter um emprego decente no futuro, muito melhor do que ser um sem-teto. Sua coragem logo se esvaiu depois que a princesa Tilly concordou com seu pedido de casamento. Agora, ele só sentia medo e desespero. Se ele falhasse, perderia tudo. Gould empurrou a porta e entrou, visivelmente desanimado. Uma voz melodiosa o cumprimentou alegremente. Que bom, você chegou em casa. Veja o que eu preparei para você. Rachel correu até ele, animada, e o acomodou na cadeira. Destampou a tampa do prato e exclamou triunfante, Tada. Panquecas de ovo. Parecem deliciosas, não é? A tal panqueca de ovo estava dividida em 2 camadas. Parecia mais uma panqueca coberta com ovos mexidos do que uma panqueca de ovo propriamente dita. Mesmo assim, tinha uma aparência deliciosa. A clara fina e a borda dourada levemente ondulada, com uma gema alaranjada bem no meio, ainda mole. A manteiga derretida escorria pelo prato, exalando um aroma rico e irresistível. Obviamente, Rachel se esforçou muito para preparar essa refeição. Atônito por um instante, Gould disse, você comprou ovos? Os ovos não eram particularmente caros em Neverwinter, mas ainda assim não podíamos comprá-los todos os dias. Sim, disse Rachel, entregando um garfo de madeira para Gould. O tio que me levou ao mercado hoje. Não se preocupe. Ainda tenho minhas economias. Você raramente tem folga, então não tem problema comer ovos de vez em quando. Além disso, quando você se tornar um cavaleiro aéreo, logo teremos mais economias. Eu já pensei nisso. Rachel deu um tapinha no peito, confiante. Gould pegou o garfo com rigidez e murmurou, sim, você tem razão. Agora, coma e veja se você gosta, insistiu Rachel. Após um momento de hesitação, Gould levou lentamente um pedaço da panqueca de ovo à boca. Instantaneamente, o sabor da gema misturado com a manteiga invadiu toda sua boca. Memórias começaram a fluir da parte mais profunda de sua mente. Ele e Rachel sofreram muito na jornada do reino de Ulfeart até a região oeste de Greycastle. No passado, ele jamais sonharia em comer uma comida tão saborosa. Contudo, as coisas melhoraram milagrosamente depois que chegaram a Neverwinter. Eles foram alimentados e vestidos nesta cidade e, provavelmente, em breve, Rachel poderá comer essa panqueca de ovo todos os dias, contanto que ele continue estudando na escola. Gould ansiava por voar pelos céus, mas será que realmente valia a pena arriscar a própria vida? Antes ele não tinha nada a perder, mas agora era diferente. Gould teve que cuidar de Rachel. Então por que ele fez uma escolha tão egoísta? Ele nunca havia pensado em Rachel quando concordou com Finkin em dar uma olhada nos aviões. Ele não conseguia se perdoar por ter sido tão egoísta. Você gostou? Não deveria estar tão ruim, né? Faz tempo que não cozinho, e não sei se minhas habilidades culinárias enferrujaram ou não, disse Rachel, incerta. Ei, fala alguma coisa. Está bom? Espera aí, por que você está chorando? A comida está tão ruim assim? Não. Respondeu Gould, com o rosto marejado de lágrimas, enquanto devorava a panqueca. Está boa, muito boa. Eu só
Não consegui evitar. Surpresa, Rachel aproximou-se dele, deu-lhe um tapinha na cabeça e perguntou baixinho: aconteceu alguma coisa? Sinto muito. Provavelmente não conseguiria continuar estudando na academia. Gu então contou tudo para Rachel. Entendo, disse Rachel por fim. Só tenho uma pergunta para você. Você gosta de voar? Good interrompeu a frase, buscando palavras que não vinham. Ele achava difícil mentir na frente de Rachel, então apenas assentiu com a cabeça. Então não há nada com que se preocupar, Rachel sorriu. Esta é a primeira vez que você encontra algo de que gosta, não é? Você fez tanto por mim durante nossa jornada até aqui. Eu pedi que você deixasse o reino de Ulfeart, e você poderia ter recusado, mas mesmo assim recusou. Então, como você pode ser uma pessoa egoísta? Mas o pior cenário é começar tudo de novo, não é? Rachel sugeriu, inclinando a cabeça para o lado. E eu sei ler e escrever. Mesmo que eu não. Bem, eu poderia encontrar emprego sozinha. Então, faça o seu melhor. É-se sério. De qualquer forma, você não tem tempo para se arrepender. É melhor pensar em como passar pelo julgamento do que se preocupar com o nosso futuro. Só certifique-se de manter a calma da próxima vez. Good ficou olhando para Rachel por um bom tempo até que disse: às vezes, sinto que você sabe muito mais sobre o mundo do que eu. Sou mais velha que você, então, naturalmente, sei mais. Você insistiu para que eu fosse sua irmã mais nova, lembra? Rachel murmurou e sorriu para Good. Se você for expulsa, vamos inverter os papéis. Eu serei sua irmã mais velha. No dia seguinte, no aeroporto, à espera dos cavaleiros aéreos, 16 alunos estavam enfileirados no final da pista. Como esses alunos foram os primeiros a passar no exame, tiveram a oportunidade de fazer o teste primeiro. 4 aviões novinhos em folha deslizaram gradualmente sobre a pista e pararam em frente a eles. Murmúrios se espalharam instantaneamente pela multidão. Todos observavam atentamente as 4 belas máquinas com grande interesse. Com exceção de Finkin e Indes, que estavam com o rosto contorcido. Good fechou os olhos. Ele sentiu a brisa fresca batendo em seu rosto, tentando relembrar seu treinamento, memorizar as instruções do oficial e visualizar cada movimento. Gradualmente, um turbilhão de imagens surgiu em sua mente. Quando a princesa Tilly apareceu, todos se ajoelharam. Finkin puxou a manga de Good para lembrá-lo. Sua Alteza Real. Levante-se, disse Tilly, sem expressão. É a primeira vez que você vê esses aviões novos, mas já deveria estar familiarizado com eles. Todo o material do livro didático é baseado no Unicorn, e esses aviões são versões aprimoradas do Unicorn, então funcionam melhor. Portanto, contanto que siga as instruções recebidas no treinamento, você deve conseguir passar no teste. Considerando que é a sua primeira vez pilotando um avião, vou acompanhá-lo durante todo o processo e supervisioná-lo. Também avaliarei seu desempenho. Claro, eu preferiria que você não precisasse das minhas instruções. Tilly fez uma pausa por um segundo e continuou, no entanto, levando em consideração os possíveis erros que vocês poderiam cometer neste teste, convidei a senhorita Nana. Contanto que vocês não morram na hora, sobreviverão, mas isso também significa que receberão uma nota muito baixa. Se não conseguirem melhorar no treinamento subsequente, serão expulsos. Então, espero que se esforcem ao máximo. Além disso, se o avião sofrer danos consideráveis, vocês receberão nota 0, porque não temos aviões suficientes para vocês destruírem. Entenderam? Sim, Alteza. Responderam em coro os 16 alunos. Vamos começar. Primeiro examinando, Good, anunciou Tilly solenemente. Good respirou fundo, caminhou até o avião e entrou rastejando na cabine. Release capítulo 1196. A razão para voar. Um soldado ligou o avião e abriu a válvula. A aeronave imediatamente começou a tremer violentamente. O motor começou a rugir e a hélice girou a uma velocidade tremenda. Quando o rugido se transformou em um zumbido constante, Good empurrou lentamente a alavanca do acelerador e o avião, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, começou a deslizar na pista. Uau! Exclamou a multidão, impressionada. Good se sentiu muito encorajado, pois não esperava que realmente funcionasse. Ele agora estava verdadeiramente operando aquela gigantesca máquina de aço. Good virou a cabeça na direção da princesa Tilly, que estava sentada à esquerda da ala, com os cabelos grisalhos esvoaçando atrás dela e um leve sorriso nos olhos. Será que a princesa estava satisfeita com seu desempenho?
Gu ficou mais confiante, acreditando que não teria problemas para passar nessa prova, contanto que eu seguisse as instruções de Tilly. No entanto, a princesa não disse nada. Gu lançou olhares furtivos para Tilly diversas vezes, mas Tilly estava determinada a manter o silêncio, com um sorriso leve, porém travesso, nos lábios. Quando o avião cruzou a metade da pista, Gu percebeu subitamente que provavelmente não receberia nenhuma instrução durante todo o teste. Considerando que é a sua primeira vez pilotando um avião, vou te guiar pelo processo passo a passo. A promessa da princesa Tilly não se aplicava a ele, que havia infringido as regras da escola. Os outros alunos teriam uma segunda chance, mas ele não. Seu entusiasmo foi imediatamente sufocado por uma onda de decepção e arrependimento. Se você não me fizer dizer nada, então com certeza será sua melhor atuação. Good, de alguma forma, compreendeu o que Sua Alteza queria dizer. Se não conseguisse pilotar o avião sozinho, seria expulso, um preço a pagar por infringir as regras. Se demonstrasse seu talento à princesa, teria alguma vantagem para prosseguir seus estudos. Será que ele realmente conseguiria pilotar o avião sozinho? Ele já havia percorrido 2/3 da distância, e um trecho de grama surgiu gradualmente em seu campo de visão, seguido pelo muro que circundava o aeroporto. Se ele corresse diretamente contra o muro, nem mesmo a senhorita Nana seria capaz de salvá-lo. Não há tempo. Gold queria puxar a alavanca do acelerador, pois essa parecia ser a única maneira de diminuir a velocidade do avião e evitar uma colisão direta. No entanto, no instante seguinte, ele sentiu uma mão lhe dar um tapinha na cabeça. Você gosta de voar? A voz de Rachel ecoou perto de seus ouvidos. Voo. Sim, se ele fosse um pássaro, deveria haver outra maneira. Que consistia em sobrevoar o muro. Se ele diminuísse o ritmo agora, sua jornada terminaria aqui. Foi um segundo que continha a eternidade. Gu agarrou a alavanca e empurrou para frente. O motor rugiu instantaneamente como um trovão. A parede avançou em sua direção. Gu deu um solavanco no avião, elevando 10 metros à frente do muro. Enquanto a aeronave tremia violentamente, a pista afundou sob seus pés e desapareceu de sua vista. O pedaço de grama passou rapidamente por baixo dele. Por um instante, Gu sentiu-se sem peso. O chão despencou enquanto ele subia aos céus. Mais rápido. Um pouco mais rápido. Os olhos de Gold se arregalaram quando o topo da parede se aproximou. Ele estava pronto para o impacto. Mas o acidente nunca aconteceu. A aeronave disparou para o céu. Todos os obstáculos à sua frente desapareceram, e Gold contemplou uma vista que jamais vira. A academia, o litoral e Neverwinter, ao longe, giravam abaixo dele. Sua mente estava mais clara e seu coração mais leve à medida que a realidade de pilotar um avião se revelava. Queria gritar de alegria. Foi maravilhoso que os seres humanos finalmente pudessem voar. Após a aterrissagem, Gu ajoelhou-se diante da princesa Tilly. Obrigado por me darem esta oportunidade. Vi algo que só poderia existir em meu sonho. Durante o teste, que durou meia hora, Gold completou as manobras básicas de voo, incluindo subidas e pairar, embora com algumas dificuldades. Não havia mais nada que ele pudesse fazer em relação às suas notas. Mesmo que falhasse, a lembrança desse voo ficaria gravada em seu coração. De agora em diante, sempre que fechasse os olhos, se lembraria dessa experiência única. Por que você se juntou à Academia dos Cavaleiros Aéreos? A voz de Tilly veio de cima. Gold hesitou por um momento antes de responder sinceramente. Vossa Alteza, a princípio eu só queria ganhar algum dinheiro. Depois, quis ser um homem bem-sucedido. Agora, me apaixonei por voar. Posso te dar dinheiro e fama, e também te oferecer um emprego de piloto, contanto que você prometa matar o máximo de demônios que puder, disse Tilly friamente. Lute por Graecastle e mate todos os demônios que cruzarem seu caminho. Você terá que trocar tudo o que eu te der pelo sangue deles. Este é o dever de um cavaleiro aéreo, o propósito de construir esta escola. Se você conseguir fazer isso, então se apresente a Eagle e faça. Gu ergueu os olhos, entusiasmado, e disse, Vossa Alteza, o senhor quer dizer, você passou, disse Tilly, virando-se rapidamente sem olhar para trás. O julgamento só terminou às 17 horas. 2 dos 16 réus foram nocauteados. Finkin e Indes também foram aprovados no julgamento. Depois que os alunos se dispersaram, Finkin e Indes agarraram o Gold pelo braço, puxaram-no para perto deles e disseram, você está louco. A princesa Tilly nos disse que só precisávamos decolar e pousar corretamente para passar.
Você não só quase bateu na parede, como também saiu voando da academia e pairou sobre o mar. Não teve medo de derrubar o avião? Foi um acidente, pensou Gold, revirando os olhos, e depois disse, Sua Alteza não disse que todos nós deveríamos dar o nosso melhor? Eu não sabia que bastava decolar e pousar para conseguir a aprovação. Achei que mais algumas manobras melhorariam minha nota. Que sortudo você é, disse Finkin, balançando a cabeça. Vocês também se saíram bem, disse Gold, franzindo os lábios. Vocês decolaram tão bem sem instruções. O quê? O que quer dizer com sem instruções? Sua Alteza não lhe disse quando puxar a alavanca. Sim, mas ela nos deu menos instruções do que aos outros alunos, concordou Indes, porque somos os que fazem algo errado. Gold estava enraizado no chão. Será que ele era a única pessoa que não recebeu instruções? Confusos, os três voltaram para o dormitório. Uma face de águia gélida os aguardava ali. Os três estremeceram. Os aprendizes, na verdade, temia mais o instrutor do que a princesa Tilly. Eles viviam com a constante impressão de estarem sendo examinados por raio-x sob o olhar penetrante de cara de águia. Sim, senhor. Estou muito impressionado. Não esperava que vocês pudessem causar problemas nem mesmo durante o intervalo, disse ele, enquanto observava Gold, Finkin e Indes friamente. A princesa Tilly me contou tudo. Vocês têm muita sorte de não serem expulsos. Bem, esta não é a jurisdição do primeiro exército, caso contrário. Sim, senhor, pedimos desculpas. Os três se desculparam imediatamente, sinceramente. Já que Sua Alteza já te puniu, não vou impor mais castigo. No entanto, se você se tornar um cavaleiro aéreo, entrará para o exército, zombou cara de águia. Para garantir que você não cometa o mesmo erro novamente, terá que limpar o banheiro durante todo o próximo mês. Entendeu? O quê? Tanto Finkin quanto Indes fizeram caretas. Somente Gold prestou continência. Como o senhor ordena. Heleazwit capítulo 1197, a tocha da civilização julgamento, que durou uma semana, não só indicou que os alunos da Academia de Cavaleiros Aéreos haviam dado o primeiro passo crucial, como também marcou o início oficial de seu programa de treinamento. O julgamento, aliás, causou grande repercussão na cidade inteira. Vários cidadãos avistaram uma pipa gigante pairando sobre a parte sul da cidade. Embora Tilly frequentemente pilotasse o unicórnio ao redor do castelo, na maioria das vezes ela limitava suas atividades a áreas despovoadas. Assim, o público nunca havia realmente testemunhado um avião de verdade. Os curiosos correram em direção à cidade do sul, na esperança de vislumbrar o avião quando ele decolasse do pátio. Inicialmente, apenas os moradores do Porto Rasos e da área industrial sabiam do teste. Contudo, em 3 dias, a notícia se espalhou por toda a cidade e a academia foi tomada por espectadores curiosos. Sempre que um avião surgia em seu campo de visão, a multidão irrompia em uma ovação estrondosa, como se fossem eles a bordo. Oney aproveitou a oportunidade e logo publicou um artigo intitulado Um Milagre Recorrente, detalhando o teste para os pilotos em treinamento. O artigo foi complementado com 2 fotos em close do biplano, o que imediatamente impulsionou as vendas do Gracastra e Eclia um novo pico. Muitos comerciantes de fora de Neverwinter perceberam uma oportunidade de negócio e começaram a comprar os jornais a preços altos dos moradores locais depois que eles se esgotaram. Aqueles que não tinham condições financeiras para isso contratavam pessoas para copiar os artigos e as fotos. Esse movimento elevou ainda mais o preço do jornal na cidade. Assim, da noite para o dia, todos em Neverwinter ficaram conhecidos pelos Cavaleiros Aéreos. Uma semana depois, Roland recebeu o relatório de Tilly. Dos 197 alunos em treinamento, 150 foram aprovados no teste, o que significa que 47 alunos sofreram acidentes com a aeronave devido a erros graves. Como apenas 4 aviões foram utilizados no teste, cada avião sofreu cerca de 11 acidentes em média. Aparentemente, a taxa de acidentes era bastante alta, mas Roland compreendeu que o avião era leve e tinha uma estrutura simples. Enquanto o motor permanecesse intacto, os reparos seriam fáceis. A maioria dos acidentes, como Roland observou, ocorria durante o pouso devido ao excesso de velocidade ou à operação lenta. Roland tinha certeza de que, com alguns reparos aqui e ali, o biplano recuperaria seu esplendor. É claro que os aviões reformados obviamente não funcionariam tão bem quanto os novos. Aliás, 2 aviões estavam tão danificados que não atendiam mais às necessidades dos alunos.
Para garantir que os alunos recebessem treinamento adequado, pelo menos 12 a 15 biplanos eram necessários para o programa de treinamento avançado subsequente. Esse também era o número necessário para uma grande frota em seu mundo anterior. Roland concluiu que todo o relatório transmitia apenas uma informação: a Força Aérea e eu precisamos de fundos, e vocês me darão o dinheiro. Roland largou o relatório, divertido. Ele tinha que admitir que Tilly tinha algum talento, pois já havia compreendido a natureza da Força Aérea quando esta ainda estava em seus primórdios. De fato, uma frota competente não exigia apenas mão de obra, mas também um grande número de aviões para fins de treinamento. Atualmente, todas as indústrias em Neverwinter sofrem com uma grave falta de pessoal. Aparentemente, não conseguem construir uma força aérea em um curto período de tempo. Além de Tilly, Edith Kant, a chefe do Estado-Maior, também lhe entregou um relatório. O relatório foi curto, mas bastante interessante. Edith acreditava que os cavaleiros aéreos tinham potencial para mudar o rumo da guerra e até mesmo desempenhar um papel decisivo no resultado da batalha, desde que fossem usados corretamente. Portanto, ela desejava criar um comitê de pesquisa e enviá-lo à academia para aprender mais sobre os aviões para futuros estudos estratégicos. Ela também concebeu algumas táticas específicas para os cavaleiros aéreos, que desejava discutir em detalhes com a Roland o mais breve possível. Edith era provavelmente uma das poucas executivas que realmente se importavam com os aviões. Roland admirava sua notável perspicácia e a capacidade de associar rapidamente os aviões a possíveis práticas de guerra. Enquanto Roland planejava convocar Edith para discutir cavaleiros aéreos, seu guarda informou: Vossa Majestade, o ministro da Construção, Sir Carvan Bate, deseja vê-la. Roland retirou a mão do telefone e disse: Mande-o entrar. Sim, Vossa Majestade. Vossa Majestade, saudou Carla ao entrar no escritório. A construção do edifício milagroso está concluída. Roland ficou maravilhado com o imponente edifício enquanto observava de baixo. A construção desse magnífico edifício levou 2 anos. Custou-lhes toneladas de moedas de ouro reais e uma grande quantidade de aço e concreto, mais do que suficiente para construir 3 pontes Redriver. Graças a Lotus, Mingbid e as outras bruxas, conseguiram concluir a obra com relativamente pouca mão de obra e poucos recursos. Adquirir o hábito dispendioso de desperdiçar recursos nacionais e desenvolver um vício em arquitetura extravagante certamente enfraqueceria o poder nacional. No entanto, o impacto que este edifício causou nos civis também foi fenomenal, como se pôde constatar pela reação dos espectadores. O contraste impressionante entre os prédios residenciais de 2 ou 3 andares e o edifício Miracle, que tinha de 50 a 60 metros de altura, deixou Roland entusiasmado. Como o novo marco de Neverwinter, o edifício milagroso não apenas impressionou as massas com sua grandiosidade inefável, mas também foi uma manifestação das tecnologias mais avançadas disponíveis naquela época. Por exemplo, seu sistema de drenagem era composto por vários reservatórios de água em diferentes níveis para garantir que a água pudesse ser captada de forma eficiente. Além disso, 4 elevadores externos, movidos por máquinas a vapor no subsolo, podiam transportar dezenas de pessoas por vez entre os diferentes andares. Embora os elevadores fossem bastante rudimentares em comparação com os modernos e exigissem operadores para controlá-los manualmente, eram algo inédito naquela época. Os passageiros podiam desfrutar de uma vista panorâmica da cidade através das janelas francesas instaladas nos elevadores. Vossa Majestade, por favor, diga algo, sugeriu Carl, colocando a mão no peito depois de chegarem ao pódio. Seus súditos estão esperando por Vossa Majestade. Roland acenou com a cabeça e fez um gesto para as milhares de pessoas lá embaixo. Uma onda de aplausos o envolveu. Boa tarde, meus súditos. Hoje é o dia em que o edifício Milagre é oficialmente aberto ao público. É um edifício que estabeleceu inúmeros recordes mundiais. Hoje será lembrado pelos nossos descendentes. No entanto, não me detenho na sua magnificência, mas sim naquilo que mais vos interessa, quem viverá aqui e para quem foi construído. São nobres? Não, Glycastle retirou o poder dos nobres. É a família real. Claro que não. Não preciso de um prédio tão grande para colocar minha cama. A resposta é simples. Este prédio é para os moradores de Neverwinter, ou seja, todos vocês. Você construiu o edifício dos milagres e, portanto, tem direito a este milagre. Todos os quartos deste prédio serão colocados à venda. Você não precisa ser nobre para comprar.
Basta trazer seu documento de identidade e você se tornará um residente deste prédio que está destinado a fazer parte da nossa história. Assim que Roland terminou, outra onda de aplausos o inundou. Viva o rei! Viva Neverwinter! Após o coro cessar, Roland continuou: agora, vamos acender a tocha no topo do prédio. De hoje em diante, esta tocha será acesa todas as noites e deslumbrará toda a cidade. Em meio ao rugido ensurdecedor, Roland e alguns funcionários da prefeitura entraram no elevador e subiram até o último andar. Uma enorme bacia de pedra foi colocada no centro do telhado, repleta de óleo negro. Esse óleo espesso e pesado, previamente processado, possuía longa durabilidade. Não emitia odor desagradável nem produzia fumaça. Portanto, era o combustível ideal para uma tocha de chama longa. Vossa Majestade, disse Nightingale ao entregar a tocha a Roland. Roland assentiu com a cabeça, pegou a tocha e caminhou lentamente até a bacia. De repente, ele se lembrou de uma música que ouvira certa vez, e a letra familiar brotou de sua memória. No momento em que houve o primeiro sinal de vida debaixo d'água, você percorreu um longo caminho. Um sorriso curvou os lábios de Roland, e ele acendeu a tocha. Essa era a chama da civilização humana, e ele esperava que ela ardesse para sempre. Heleazwit capítulo 1198. Um estrangeiro na Baía da Sedimentação, no reino de Ulfeart. Como uma das duas cidades portuárias do reino de Ulfeart, o cais aqui estava sempre movimentado. Mercadores do interior carregavam e descarregavam seus navios antes de partirem para sua próxima empreitada a partir deste porto. Alternativamente, negociavam suas mercadorias com os comerciantes marítimos locais. Assim, a área do cais era essencialmente um grande mercado onde ocorriam todos os tipos de transações, desde peles até escravos. Witt acomodou-se em sua carruagem, deixando-se levar pela algazarra dos cocheiros enquanto contemplava o oceano. Desde o início da guerra entre Gracast e Hermes, as igrejas locais deixaram de enviar órfãos para a cidade santa. Tendo perdido a principal fonte de renda, os mercadores do reino de Ulfeart lutavam para sobreviver. Para piorar a situação, devido ao atrito entre os senhores locais, a paz não foi restaurada após a queda do regime da igreja. Cocheiros como Witt, em situação financeira precária, tiveram que vir para a Baía da Sedimentação em busca de um novo emprego. Embora a guerra também tivesse afetado um pouco a vida na Baía da Sedimentação, a nobreza ainda mantinha seu estilo de vida extravagante de outrora. Como a passagem que levava à Montanha da Gaiola estava agora sob o controle da família Tolkien, os outros lordes não tinham outra escolha senão depender do transporte marítimo para levar seus bens luxuosos, o que, de certa forma, sustentava a economia local. É claro que a prosperidade temporária também foi parcialmente atribuída ao fato de o Barão da Baía da Sedimentação ter mantido sua posição neutra. Essa foi uma das razões pelas quais Witt escolheu se estabelecer aqui. Ele era velho e não queria mais ficar vagando por aí. Witt planejava transportar cargas mais algumas vezes e comprar uma propriedade com o dinheiro ganho antes de abrir seu próprio pequeno negócio. Ei, cara, tem algum trabalho para você hoje? De repente, um jovem operário subiu na carruagem de Witt e zombou dele. Saia da minha frente. Não é da sua conta, disse Witt rispidamente, acenando com a mão da mesma maneira que espantava uma mosca irritante. Não suba na minha carruagem. Você não tem dinheiro para consertar essas belas rodas. Não diga isso. Olhe para mim. Sou minúsculo. Vou esmagar sua carroça. Protestou o jovem, dando tapinhas na barriga e se encostando no compartimento. Pegou um canudo do chão, chupou com os dentes e olhou em volta. O que vocês carregaram da última vez? Por que está com esse cheiro tão ruim aqui? Sai daqui, ou eu te dou uma surra, resmungou Witt. Ele não sabia o nome do rapaz, mas todos os outros trabalhadores o chamavam de espertinho. Witt não via nenhuma esperteza nele. Para ele, aquele rapaz era simplesmente um colega de trabalho desconhecido. Sério? Com essa perna artificial? Aposto que dói nos dias de chuva, não é? Disse o jovem casualmente. Parece que vai chover daqui a pouco. Suas articulações e ossos devem estar doendo agora, não é? Sem palavras, Witt o encarou com raiva, perguntando-se quando ele havia descoberto seu segredo. Ah, não fique me encarando assim. Estou aqui para te ajudar, explicou Smarty, abrindo as mãos. Tem tanta gente procurando emprego. Você é um senhor de idade e com certeza não conseguiria competir com os jovens. Qual é o seu ponto? Muito simples. Meus colegas vão te ajudar a conseguir um bom lugar.
Você tem interesse em colaborar conosco? E em troca? Perguntou Witty. Uma comissão de 10%. Um bom negócio, não é? Disse Smarty, sorrindo. Witty ficou em silêncio. O céu acima parecia sombrio. A brisa marítima chicoteava suas roupas, prenunciando uma forte chuva. Era verdade que sua perna protética poderia impedi-lo de conseguir negócios com seus concorrentes, e os empregadores provavelmente não confiariam suas cargas a um trabalhador manco. Sem obter resposta, Smarty estalou os dedos e disse: Bem, vou considerar isso como um sim. Você não está apenas me ajudando, está? Perguntou Witty, demoradamente, enquanto o encarava. Se todo mundo vier me procurar para pedir ajuda, isso vai me poupar muito tempo, respondeu Smarty, evasivamente. A propósito, você não pode trocar o canudo por uma almofada. Os produtos mais populares da Baía da Sedimentação são as bebidas do caos dos fiordes e perfumes. Embora os nobres normalmente tragam suas próprias carruagens, nunca se sabe o que pode acontecer. Eles sempre precisam de uma carruagem em reserva. Sua carroça está fedendo muito. Mesmo que eu consiga clientes para você, os empregadores provavelmente não vão querer te contratar. Witty lançou um olhar para o jovem eloquente e finalmente entendeu por que o chamavam de inteligente. Mas, como um homem idoso e experiente, ele também já tinha visto muita coisa na vida. Então disse: Você acabou de me perguntar o que eu carregava da última vez? Sim. Esterco de vaca usado como combustível, respondeu ele lentamente. Eles foram secos ao sol, mas ainda podem estar úmidos em alguns pontos. Smarty ficou rígido. Cuspiu o canudo e começou a vomitar. Witty grunhiu triunfante. Uma criança era essencialmente uma criança. Ele voltou a fixar o olhar no oceano e, de repente, ficou parado, imóvel no mesmo lugar. Vários navios de 3 mastros surgiram lentamente em seu campo de visão, todos provenientes das câmaras de comércio dos fiordes, com mastros de quase 30 metros de altura e bandeiras douradas com bordas pretas. Ele não sabia a que câmara de comércio se referia àquela. Independentemente de quais fossem os navios, Witty só se importava com a carga que transportavam. Com navios tão colossais, ele tinha certeza de que faria negócios mesmo sem a ajuda de Smarty. Witty desceu da carruagem e desamarrou o cavalo. Estava prestes a cavalgar até o cais quando Smarty o puxou repentinamente por trás. Ei! Parece que tem algo errado aí. Witty se virou impacientemente e ficou olhando para o que viu. Mais mastros surgiram atrás dos 3 navios principais, com suas velas formando uma parede branca sobre o mar. Deus Todo-Poderoso! Aqueles navios cinza escuros cobriam cada centímetro do oceano. Witty tentou contá-los, mas logo desistiu da ideia ao avistar 50 navios. Conforme mais e mais navios surgiam, Witty teve dificuldade em acompanhar a contagem. Provavelmente havia 100 ou 200 navios no total, e talvez até mais. Havia enormes navios de 3 mastros, mas também inúmeros barcos a vapor com rodas de paz. Witty já tinha visto esses novos barcos antes, mas era a primeira vez que via tantos. Ele tinha certeza de que nem mesmo os marinheiros que viviam no porto tinham visto uma frota tão grande. Todos os vendedores ambulantes, marinheiros e trabalhadores pararam o que estavam fazendo e olharam para a frota que se aproximava. De repente, o cais ficou incrivelmente silencioso. À medida que os navios se aproximavam, as bandeiras ficavam mais visíveis. Witty mal conseguia distinguir o brasão de armas, que apresentava uma torre imponente e lanças. Todas as bandeiras dos navios ostentavam o mesmo brasão. Centenas de estandartes tremulavam ao vento, formando um novo horizonte que impressionou os espectadores. Smarty ficou boquiaberto. Será a bandeira de Gracastle? Witty murmurou incrédulo. Você está dizendo que o rei de Gracastle veio aqui? Como a baía de sedimentação não podia acomodar tantos navios grandes, a maioria deles baixou as velas para fora do porto, enquanto os 10 barcos a vapor atracaram diretamente na área do cais. Assim que os navios desembarcaram, um grupo de homens uniformizados saiu em fila para o cavalete à área do cais, todos tão inexpressivos, gélidos e reservados quanto soldados experientes. Witty engoliu em seco. Por algum motivo, ele tinha medo daqueles homens que nunca tinha visto antes. Witty teve a impressão de que todas as pessoas no cais sentiam o mesmo. Logo, aqueles estrangeiros ocuparam toda a estrutura, mas ninguém ousou protestar. Witty percebeu que aquela frota não estava ali para comercializar mercadorias. O ar acima do cais tornou-se denso e pesado.
As nuvens pombés no céu pareciam estar ainda mais baixas. Heleazwit capítulo 1199. A comoção no reino de Ulfeart. Que tempo horrível, resmungou o barão Jeanbate, olhando para o céu nublado pela janela. Está chovendo de novo. Chovia muito na Baía da Sedimentação, principalmente no verão e no outono. Tempestades inesperadas atingiam a cidade com frequência, por isso ela foi equipada com um sistema de drenagem bem desenvolvido. Ao contrário do Castelo do Dente Quebrado e da cidade de Pedra Cinzenta, onde as ruas ficavam imediatamente enlameadas após uma chuva forte, aqui a chuva afetava apenas o transporte de cargas. O impacto do clima era, de fato, mínimo na área urbana. Na verdade, Jean estava mais frustrado consigo mesmo do que com a chuva que se aproximava. O céu logo clarearia após a chuva, mas seu humor permaneceria sombrio. Senhor, o senhor já descobriu como respondê-los? Perguntou Zum, seu assistente, com cautela. Responder? Zombou o barão. O que você diria se tivesse que escolher entre ser enforcado e ser queimado? O balconista ficou em silêncio. Você também não pode escolher, certo? Então, vamos deixá-los esperando. Mas... Zum interrompeu a frase, tentando formular uma resposta adequada. Jeanbate sabia muito bem que ganhar tempo era apenas uma solução temporária. Assim como a tempestade iminente, independentemente da vontade dos comerciantes, ele precisava resolver esse problema de qualquer maneira. Tudo começou com a guerra contra a igreja. Após a queda da cidade real do reino de Ulfeart, dezenas de lords, repentinamente, alegaram ser bastardos do rei de Ulfeart. Esses supostos descendentes da realeza formaram grupos e facções para lutar pelo trono. Após inúmeras batalhas ferozes, o reino foi dividido em 3 territórios principais, cada um dominado pela família Tolkien no noroeste, pela família Redstone-Ghat no sul e pela família Tusk na região montanhosa do leste. Como os Tolkiens estavam relativamente longe da Baía da Sedimentação, eles nunca vieram incomodar Jean. No entanto, tanto a família do Portão de Redstone quanto a família da Presa estavam se esforçando ao máximo para conquistá-lo e expandir ainda mais seus territórios. O barão havia mantido uma posição neutra durante a guerra. Seu desinteresse por ganhos políticos logo trouxe enormes lucros para sua cidade. Como os 2 duques dependiam do porto para transportar alimentos e ouro para a realeza, e como estavam ocupados conquistando outras cidades e vilas vizinhas, as 2 famílias ainda não haviam estendido seu poder sobre a Baía da Sedimentação. Contudo, à medida que a expansão progredia, as famílias Tusk e Redstone-Ghat gradualmente se tornaram 2 das candidatas mais competitivas ao futuro domínio soberano. Como os Tolkiens repentinamente estenderam seu domínio completo sobre a Montanha da Gaiola, Tusk e Redstone voltaram seus olhos para o domínio do Barão, a Baía da Sedimentação. Jean sabia exatamente qual era o alvo deles. Eles queriam tomar a Baía de Sedimentação e proibiram o comércio de seus oponentes como forma de subjugar o outro pelo poder. Para esse fim, ambos os duques enviaram seus embaixadores, juntamente com dezenas de cavaleiros e mercenários, numa aparente tentativa de convencê-lo. O porto era guardado apenas por uma equipe de patrulha e alguns dos guardas pessoais de Jean. Esses guardas podiam lidar com piratas selvagens, mas certamente não com cavaleiros totalmente equipados. Jeanbate não planejava resistir. Ele juraria aliança a quem quer que ascendesse ao trono, e não lhe importava se esse sucessor fosse o legítimo herdeiro do falecido rei. Infelizmente, porém, as famílias Redstone-Ghat e Tusk eram igualmente poderosas. Nessas circunstâncias, ele não poderia se juntar a nenhum dos 2. Qualquer que fosse o lado que escolhesse, sofreria uma vingança implacável da outra parte. Perder o direito ao comércio significava que teriam de produzir alimentos e outros suprimentos militares por conta própria, enquanto a outra parte teria direito a um fornecimento constante de recursos. Nenhuma das 2 famílias gostaria de se colocar numa situação tão desfavorável. Portanto, uma guerra seria inevitável. Não havia muralhas fortificadas nem fossos profundos protegendo a cidade, o que significava que Jean teve que escolher um lado para defender contra a invasão. No entanto, será que as 2 famílias o apoiariam? O barão não podia arriscar. Astutos como eram, os 2 duques provavelmente sacrificariam os súditos da Baía da Sedimentação para reduzir as baixas de seus cavaleiros e, em seguida, cotariam a retirada assim que o inimigo entrasse na cidade, pois se importavam apenas com a terra, não com o povo. Talvez fosse melhor abandonar a Baía de Sedimentação às 2 famílias.
Foi por isso que Jean disse que essa era uma decisão entre ser enforcado e ser queimado. Jean enviou as duas delegações de emissários para o mesmo acampamento, esperando que a animosidade entre elas lhe desse tempo para refletir sobre o assunto. Ele esperava, sobretudo, que os dois grupos se envolvessem em uma altercação física. Para tanto, Jean chegou a enviar mulheres e bebidas alcoólicas fortes para incitá-los à briga, mas, além de uma acalorada discussão verbal, nenhum dos dois grupos tomou a iniciativa. Tic-tac. A chuva finalmente caiu com força no jardim de sua mansão, estendendo uma cortina de névoa entre o céu e a terra. Observando as flores balançando suavemente na chuva, o barão mergulhou em silêncio. Sabia que não era sábio ganhar tempo, mas não conseguia pensar em outra maneira de sair daquele dilema. Seu avô costumava aconselhá-lo que os nobres tendiam a sempre oscilar entre interesses e poder. Enquanto se aproveitasse dessa indecisão, jamais perderia. Talvez fosse hora de parar de julgar e começar a pensar de forma mais profunda e estratégica. Nesse instante, o som de passos apressados interrompeu seus pensamentos. Senhor, más notícias. Qual o problema? Calma, calma, disse Jean-Baptiste, lançando um olhar rápido para o guarda. O que aconteceu? Ele encarou os lábios trêmulos do guarda, na esperança de ouvir palavras como cavaleiros ou acampamento que indicassem uma briga entre as duas famílias. A frota do rei, o rei de Graicastle, tomou o porto. Eles não apenas se apoderaram do cais, como também proibiram a aproximação de qualquer pessoa daquela área. A notícia foi tão chocante que, por um instante, Jean ficou paralisado. O que você disse? Graicastle. Gaguejou o barão. Eles querem vender alguma coisa aqui. Espere. Você disse que bloquearam o cais? Sim. Exclamou o guarda freneticamente. Eles afastaram os barcos ao redor do cavalete para usar seus próprios navios. Dizem que vão usar o porto por um tempo e garantem que a ordem será restabelecida em breve. A equipe de patrulha tentou impedi-los, mas foi imediatamente desarmada. Há relatos de que centenas de navios de Graicastle estão fora do porto. Jean-Baptiste perguntou incrédula, tem certeza de que é a frota do rei de Graicastle, e não de um lorde qualquer? Sim, eu os vi através do meu telescópio, respondeu o guarda com alguma dificuldade. Confirmo que o brasão nas bandeiras representa Graicastle. Tem uma torre e lanças. Jesus, será que Graicastle pretendia invadir o reino de Ulfeate? Porque o Embledon não escolheu seu vizinho, mas sim ele. Mesmo que o rei de Graicastle desejasse expandir seu território, não precisava necessariamente lançar um ataque pelo mar. Seria capaz a família Tolkien de resistir ao exército de Graicastle, que outrora derrotaram a igreja? Não, isso não faz sentido. O barão lidou apressadamente com a avalanche de pensamentos. Então, seu assistente, Zoom, aproximou-se dele e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do barão iluminou-se. Sim, era exatamente isso que ele estava esperando. O exército de Graicastle certamente tinha a capacidade de romper o impasse entre as duas famílias rivais. Se essa frota planejasse declarar guerra ali, precisaria da ajuda dos nobres locais, por mais invencíveis que fossem. Com um pouco de orientação, eles seriam capazes de conquistar toda a região. Jean não tinha preferência por nenhum lorde em particular, mas, aparentemente, o rei de Graicastle poderia lhe oferecer mais do que qualquer outro nobre. Possivelmente, num futuro próximo, ele se tornaria governador de alguma jurisdição, caso escolhesse jurar fidelidade ao rei de Graicastle. Mesmo que o Embledon falhasse em sua tentativa, Jean não perderia nada. Nesse exato momento, outro guarda irrompeu. Senhor, a frota de Graicastle enviou um embaixador em nome do rei Roland Embledon, que deseja falar com o senhor. Jean-Baptiste trocou um olhar com o funcionário antes de dizer com um aceno de cabeça, ele é nosso convidado. Diga ao embaixador que irei recebê-lo. Release-It capítulo 1200, o testamento do rei de Graicastle agora. Perguntou o guarda, sem expressão. Imediatamente. Sim. Normalmente, de acordo com os costumes da nobreza, ele deveria permitir que o embaixador descansasse por alguns dias e recebê-lo com um banquete suntuoso. No mínimo, deveria ter marcado um horário para o encontro com antecedência, possivelmente à noite. Afinal, o embaixador representava o rei de Graicastle e, portanto, deveria ser tratado com certa formalidade. Contudo, Jean não podia esperar mais. Se não estivesse chovendo lá fora, ele teria corrido para o cais e encontrado o embaixador pessoalmente. Uma frota tão grande certamente chamaria a atenção das famílias Tusk e Redstone Gate.
Se alguma delas entrasse em contato com Gray-Castle antes dele, as coisas ficariam muito complicadas. Com esse pensamento, Jean-Baptiste disse ao guarda: a propósito, diga à delegação de Gray-Castle que eu sou a única autoridade que governa a Baía da Sedimentação. Sim, senhor. No entanto, depois que o guarda saiu a seu pedido, Jean repentinamente se arrependeu de sua ação impulsiva. Ele não deveria ter dito imediatamente. E se o embaixador quisesse seguir a tradição primeiro e só depois ligar para ele alguns dias depois? Jean culpou sua própria vaidade no fundo do coração. Ele deveria ter sido mais direto. E por que choveu justamente quando ele ia sair? O barão se sentia miserável. Mas, surpreendentemente, o guarda retornou em menos de uma hora e lhe trouxe boas notícias. Senhor, eles estão chegando. Jean-Baptiste endireitou-se abruptamente e disse: levem-nos imediatamente para minha sala de estar. O barão logo encontrou o embaixador de Gray-Castle. Compareceram apenas 10 pessoas, metade delas soldados que faziam a guarda do lado de fora da porta. Os demais estavam todos vestidos formalmente, e Jean deduziu que fossem assistentes e funcionários. O do meio era aparentemente o próprio embaixador. Ele notou que os casacos que usavam eram impermeáveis, pois todos estavam secos apesar da chuva torrencial lá fora. O tecido dos casacos tinha uma cor viva e fresca. Contudo, não era pele nem couro. Ao que tudo indica, o rumor de que Gray-Castle produzia muitos itens curiosos era verdadeiro. Contudo, Jean franziu a sobrancelha ao olhar para o embaixador. Pelo seu aspecto, o embaixador era definitivamente um Mojin. Porque um Mojin, que geralmente servia como escravo ali, poderia ser um nobre em Gray-Castle. Apesar do choque, o barão exibiu um sorriso sincero e disfarçou completamente suas emoções. Estendeu as mãos e disse: sou o senhor da Baía da Sedimentação. Como pode ver, esta é uma cidade bela e movimentada, um lugar maravilhoso para descansar. Posso saber o que o trouxe aqui hoje? O barão falava de maneira tão humilde e cortês que tinha certeza de que até mesmo um duque o receberia com gentileza. Mas o Mojin permaneceu impassível. Ele respondeu secamente: meu nome é Machado de Ferro, comandante do 1º Exército e também supervisor dessa expedição. Vamos deixar a conversa fiada de lado. O reino de Everwinter e o reino de Ulfeart logo se tornarão um campo de batalha. Vim aqui a mando do rei de Gray-Castle, chefe do clã Mojin e governante das planícies férteis, rei Roland Wimbledon, para salvar a todos vocês. Que diabos? Jean-Baptiste não conseguia acreditar no que acabara de ouvir, perguntando-se o que o chefe queria dizer e onde ficavam as planícies férteis. Estaria o embaixador fazendo uma ameaça de guerra contra o reino de Everwinter e o reino de Ulfeart? Porque o ameaçou diretamente, sem negociação. Em vez disso, foi Zun quem respondeu primeiro: o 1º Exército é o exército que derrotou a igreja. Sim, afirmou Hiroashi com um aceno de cabeça. Senhor Machado de Ferro, obviamente não queremos uma guerra aqui, mas não podemos tomar essa decisão sozinhos. Sempre haverá alguém que tentará resistir. Se o senhor pudesse persuadi-los, poderíamos evitar essa guerra, retrucou Zun. Jean assentiu vigorosamente, satisfeito com o bom trabalho de Zun. Nesse caso, o portal de Redstone e o Presa também teriam que lutar. Ele olhou para Machado de Ferro triunfante, mas se surpreendeu ao ver um toque de sarcasmo nos olhos do amigo. Machado de Ferro disse placidamente: você não tem escolha. Toda a raça humana terá que lutar quando o inimigo chegar. Na verdade, esta guerra já começou em um lugar que você desconhece. Acho que você já ouviu alguns rumores sobre a igreja, a vontade divina e o ataque de uma raça estrangeira. Jean-Baptiste ficou boquiaberto. Como senhor da cidade portuária, de fato ouvira falar de tais coisas por meio de mercadores marítimos. Contudo, esses rumores infundados só poderiam servir como assunto de conversa pública, não como um tópico diplomático apropriado para uma mesa de negociações. Mesmo assim, a julgar pelo tom do embaixador, Jean percebeu que ele falava sério. Sim, tudo isso é verdade, disse Machado de Ferro, lenta e firmemente. Os trovões começaram a ribombar do lado de fora da janela. Nossa, será que são todos feitos de ferro? Perguntou Smarty, apoiando-se dramaticamente nas cercas do estábulo. Até o ferro enferruja. Na minha opinião, eles não são humanos, respondeu It enquanto enxugava a água do cavalo e ajeitava as roupas molhadas. Uma pessoa sensata ficaria na chuva? Só um lunático faria isso. Em menos de uma hora, centenas de pessoas desembarcaram dos navios e tomaram conta de todo o porto.
Os vendedores ambulantes foram dispersos pela tempestade, mas esses homens montaram barracas no meio da praça. Poucos instantes depois, barracões verdes escuros ocupavam metade da doca. Além das tendas, os homens de Gracastle também instalaram obstáculos em forma de tubo no cruzamento e em alguns trechos mais altos da estrada. Esses tubos de metal não pareciam armas, mas brilhavam na chuva, causando uma sensação de enjoo em Witch. Cada tubo era guardado por soldados. Embora todos usassem capas impermeáveis, era impossível permanecer completamente seco com aquele tempo. Rajadas de vento eram tão fortes que lançavam torrentes de chuva em todas as direções. Witch conseguia imaginar a água escorrendo pelas golas dos soldados e encharcando suas roupas. Deve ser horrível ficar ali parado. A baía da sedimentação era úmida e chuvosa o ano todo, então o senhor local construiu muitos barracões temporários na área do cais. No entanto, esses soldados não lhes deram atenção. Permaneceram eretos em seus mantos brilhantes como rochas. Os homens de Gracastle são loucos. Witch murmurou para si mesmo. Que estranho, murmurou Smarty. E agora? Disse Witch, com rispidez. Observe aqueles navios de carga e depois observe os que estão fora do porto, disse Smarty. Os que estão fora do porto são veleiros de 3 mastros, mas têm calado raso. O que é um rascunho? Considere isso apenas como uma medida do peso da carga, disse Smarty com desdém. Mesmo que esses navios de carga já tenham sido descarregados, eles ainda têm um calado muito maior do que os veleiros lá fora. Não entendo. O que os homens de Gracastle estão tramando? Estão blefando sobre suas forças. Do que você está falando? Disse Witch, impaciente. O que eu quero dizer é que esses navios podem estar vazios, respondeu Smarty em voz baixa. Jean-Baptiste só se recompôs depois que Hiroashi terminou. Ele acabara de ouvir falar da longa e remota história das guerras entre humanos e demônios, que essa guerra ocorria a cada 400 anos, e que desta vez, era muito provável que os demônios invadissem o interior vindos da cordilheira intransponível. Tem certeza? Jean lembrou-se de que o norte do reino de Everwinter era cercado por montanhas intermináveis e penhascos íngremes. Como os demônios poderiam invadir por ali? Não tenho certeza. Foi por isso que trouxe meus batedores aqui, disse Machado de Ferro, dando de ombros. No entanto, não importa de onde os demônios venham, não fará diferença. Temos que nos unir e defender este continente. Caso contrário, a humanidade será exterminada. O barão de repente teve uma estranha sensação, como se estivesse caminhando em um sonho. Ele sabia que o seu escrivão e seus guardas sentiam o mesmo. Tudo bem então. Vamos supor que tudo o que você disse seja verdade, disse Jean após pigarrear. Então, por que o rei de Gracastle o enviou para cá? Não é no reino de Everwinter que você deveria estar? Sim, e não se preocupe com isso. O que queremos aqui é muito simples, salvar o máximo de pessoas possível desta guerra, incluindo homens livres, escravos, refugiados e vagabundos. Machado de Ferro fez uma pausa e continuou, exceto os nobres. Os nobres farão suas próprias escolhas. Se cooperarem com o primeiro exército, devolveremos suas propriedades, terras, títulos e tudo mais quando partirmos. Se tentarem nos impedir. Jean engoliu em seco. Você será o inimigo do primeiro exército, concluiu Hiroashi friamente. Realeazeit capítulo 1201, prova Jean-Baptiste não queria, de forma alguma, tornar-se inimiga do rei de Gracastle. Embora nunca tivesse conhecido o rei de Gracastle, ouvira muito falar dele. O exército da punição divina do reino de Everwinter e do reino de Ulfeart sofreram uma derrota total na batalha contra Gracastle. O exército aliado dos nobres do reino da Aurora fora aniquilado em um único dia. Roland Wimbledon unificara seu reino em 6 meses. Corria o boato de que Gracastle até interferira no golpe na ilha do Arquiduque. Contudo, esses rumores eram incomparáveis às notícias de que o primeiro exército vinha lutando contra os demônios durante o último ano. Ele teria sido cético se tivesse ouvido as notícias de outros lords, mas achava difícil refutar o comandante do primeiro exército. No entanto, independentemente de Jean acreditar nisso ou não, ele não tinha como confirmar sua veracidade. O plano do rei de Gracastle era, na verdade, um tanto irrealista e até mesmo absurdo na opinião de Jean. Jean-Baptiste juraria lealdade a Roland imediatamente se este assumisse o trono do reino de Ulfeart, mas a verdade era que sua intenção era realocar a população dos dois reinos.
Segundo o Machado de Ferro, o rei Roland planejava transportar civis dos dois países por mar e por terra até que todos deixassem suas terras natais. A maioria dos nobres não se importava muito com seus súditos, contanto que a mudança lhes trouxesse lucros. No entanto, evacuar a cidade inteira seria uma história bem diferente. Uma cidade vazia significava uma queda drástica na produção de alimentos, na arrecadação de impostos e no crescimento industrial. Os nobres não concordariam com esse plano tão facilmente, a menos que fosse absolutamente necessário. Embora o primeiro exército fosse invulnerável, não poderia declarar guerra a todos os nobres do reino de Ulfeart. Sem o apoio dos habitantes locais, seu suporte logístico e militar ficaria comprometido. Além disso, parecia que Gracastle também pretendia dispersar suas forças para atacar os dois países simultaneamente, o que, na opinião de Jean, era um ato extremamente presunçoso e vaidoso. Após o que pareceu um longo silêncio, Jean Bate disse em voz baixa: "Não entendo bem a lógica por trás de tudo isso. Se os demônios não vierem da Cordilheira Intransponível, e continuarmos a apoiar o rei de Gracastle, perderemos homens, terras agrícolas, cidades e minas. Receio que não possamos suportar uma perda tão grande. Não posso explicar o motivo. Como comandante do primeiro exército, meu dever aqui é cumprir a missão que a Sua Majestade me confiou. Contudo." Machado de Ferro interrompeu-se e prosseguiu: "Se você visitar Neverwinter, saberá a resposta." "Muito bem, então. Agora, uma última pergunta," disse o barão, umedecendo os lábios. "Você disse que os nobres podem fazer suas próprias escolhas. E se eu decidir ir com você?" Machado de Ferro assentiu com um aceno de cabeça enfático, apontou para um funcionário ao seu lado e disse: "Este é Remy, o oficial de imigração do escritório administrativo de Neverwinter. Ele explicará o próximo passo." "Olá, senhor barão. Nesse caso, o senhor se tornará membro do reino de Gracastle", disse o oficial de imigração enquanto folheava uma pilha de documentos. "A primeira coisa que posso lhe dizer é que o rei Roland Wimbledon é um rei benevolente. Ele jamais maltratará alguém que tenha contribuído para o reino. Como Gracastle é governado por uma série de leis, os nobres do reino são destituídos de poder feudal. As terras não podem ser herdadas. O mesmo se aplica ao senhor. Como o senhor possui vasta experiência em administração urbana, poderia ingressar no escritório administrativo e assumir o cargo de governador local ou ajudar Sua Majestade a expandir seu território, por exemplo, as planícies férteis. É claro que, se os demônios não invadirem os 4 reinos, o senhor estará livre para continuar governando a Baía da Sedimentação, se assim desejar. Se tiver sorte, poderá governar uma terra muito maior do que esta cidade, considerando que nem todos os nobres viriam conosco." Remy levou quase 15 minutos para ler todos os documentos, que de fato detalhavam todos os aspectos prospectivos da política que parecia ser fruto de uma longa deliberação. Jean Bate acreditava que a pessoa que havia redigido esses documentos devia ser um ministro extraordinário, pois ele próprio não tinha capacidade para produzir uma obra tão maravilhosa. Em resumo, o conteúdo principal desta proposta era uma troca entre interesses de curto e longo prazo. Ele poderia se tornar mais do que um senhor de uma baía, dependendo do seu desempenho. Se era um bom negócio ou não, dependia exclusivamente dele. Jean deveria ter refletido com calma sobre essa proposta. No entanto, a situação atual o obrigou a tomar uma decisão rápida. Isso era pelo menos melhor do que ser morto por uma das duas famílias. Jean acreditava firmemente que a evacuação de 2 países levaria mais de 1 ou 2 anos. Durante a mudança, ele ainda poderia governar a Baía da Sedimentação sem se preocupar com a ameaça das 2 famílias. Ele respirou fundo e respondeu: "Gostaria de jurar aliança ao rei de Gracastle." "Uma escolha sábia," comentou Machado de Ferro com o mesmo olhar impassível de quem já previu o resultado. "Agora, você pode emitir uma ordem administrativa para iniciar a evacuação. Temos uma equipe de profissionais para auxiliá-lo nesse assunto." "Tão rápido assim?" perguntou o barão, surpreso. "Sim, não ficaremos aqui por muito tempo. O primeiro exército partirá do reino de Ulfeart para o interior dentro de 3 dias. Mas," Jean Bate prosseguiu após um momento de hesitação, "os cavaleiros da presa e do portão de Pedra Vermelha não permitirão que você faça isso. Provavelmente não oferecerão resistência aberta a Gracastle, mas podem interferir na sua operação atacando a equipe de patrulha da Baía de Sedimentação." Ele se sentiu um pouco constrangido em revelar essa verdade, pois apenas 1 hora antes,
Havia dito a Machado de Ferro que era o único governante da Baía da Sedimentação. Contudo, precisava levantar essa questão agora para evitar que as duas famílias criassem problemas caso descobrissem que ele havia conspirado com Castelo Cinzento e oferecido as terras. Era também um teste para verificar se Machado de Ferro realmente pretendia cumprir sua promessa. Mas a resposta de Machado de Ferro o surpreendeu novamente. A Baía de Sedimentação é a chave para este plano de imigração, e não permitirei que ninguém o frustre. Haverá cerca de 100 pessoas estacionadas aqui depois que o primeiro exército partir, disse Machado de Ferro, acenando para um de seus assistentes, que imediatamente saiu da sala. Pesquisei sobre o reino de Coração de Lobo antes de vir para cá. Como eu disse, não permitirei nenhuma interferência. Ninguém poderá resistir abertamente a nós ou jogar jogos furtivos pelas nossas costas. Para isso, tomaremos algumas medidas para remover esses potenciais obstáculos. Você quer dizer? Ver para crer, disse Machado de Ferro enquanto se levantava. Não se preocupe. Essas ameaças que tanto te preocupam logo desaparecerão. Ainda está chovendo muito forte, comentou Smarty, estendendo a mão para sentir as gotas de chuva. E então? Perguntou Oit, enquanto batia com as mãos na perna dolorida. Por que você ainda está aqui? Não quero me molhar. Além disso, este barracão é para todos. Posso ficar aqui o tempo que quiser, retrucou ele, fazendo uma careta. Você, disse Oit, parecendo completamente ofendido. Ele estava prestes a dar uma lição em Smarty, ensinando-o a ter respeito pelos mais velhos, quando, de repente, um grupo de homens de Gracastle que saíram de suas tendas chamou sua atenção. A água espirrava na calçada enquanto essas pessoas saíam em duas colunas. Ele estava muito curioso sobre os tubos metálicos refletores que carregavam nas costas. Eram tão ameaçadores quanto aquelas instalações escuras que haviam montado nas guaritas. Conforme o grupo de soldados desaparecia na chuva, Wit de repente entendeu por que se sentia tão inquieto. Aqueles tubos de metal não pareciam ter sido feitos por humanos. Ferreiros comuns jamais conseguiriam forjá-los. Outras pessoas que se abrigaram da chuva também perceberam isso e começaram a murmurar. No entanto, Smarty estava surpreendentemente quieto. Wit então se virou. No entanto, para seu desespero, Smarty havia desaparecido. Realeazeit capítulo 1202, uma guerra estrondosa. O acampamento das famílias Redstone Gat e Tusk ficava próximo à entrada da cidade, um local originalmente projetado para caravanas e mercenários para uso temporário. Agora, servia como alojamento para delegações. Como o acampamento, cercado por pequenas cercas de madeira, ficava no lado oposto da baía de sedimentação e era relativamente seguro, nenhuma medida de segurança específica foi tomada. Nenhuma das delegações havia colocado sentinelas. Simplesmente traçaram uma linha no centro do acampamento com lanças e escudos para demarcar seus territórios. A maioria das pessoas entendia que aquela linha não representava nada. Enquanto o senhor da baía de sedimentação não tomasse uma decisão, as duas delegações manteriam uma conversa civilizada e, certamente, não se dariam ao trabalho de colocar sentinelas num dia tão chuvoso. Portanto, quando os 100 soldados do primeiro exército pararam a cerca de 200 metros do acampamento, nenhuma das duas famílias percebeu que havia visitantes. Os cavaleiros só se deram conta da mudança na situação quando ouviram o primeiro exército exigir sua rendição. Este é o primeiro exército de Gracastle, que agora está oficialmente tomando posse da Baía da Sedimentação. De acordo com a lei de Neverwinter, sua conduta constitui uma intrusão ilegal e uso ilegal de armas de fogo. Exijo sua rendição imediata, caso contrário, recorreremos à força e você arcará com todas as consequências de seus atos. Isso foi absurdo. O comandante da delegação da família Tusk afastou as cortinas e viu um homem parado do lado de fora do acampamento, falando com ele através de um cilindro peculiar. Uma bandeira ondulava não muito longe, ostentando um brasão desconhecido. No entanto, ele tinha dificuldade em associar aqueles soldados não convidados a Gracastle. Para ele, Gracastle era um país distante e estrangeiro, que existia apenas em diversos rumores que circulavam pela região. Todas aquelas pessoas estavam encapuzadas e encharcadas pela chuva, com uma aparência patética e ridícula, o que lhe causava uma sensação ainda mais absurda. O fato de exigirem que fossem desarmadas reforçava essa impressão de incredulidade. O comandante desceu as escadas e encontrou o andar lotado de mercenários, que agora falavam palavrões e faziam gestos obscenos.
Provavelmente teriam cuspido na cara daquele homem se não estivesse chovendo lá fora. Era o que as pessoas de classe baixa normalmente faziam. Como nobre, o comandante tinha que elaborar algumas estratégias úteis. O que ele deveria fazer se essas pessoas fossem realmente homens de Gray-Castle? Talvez ele devesse esperar que a família Redstone-Gate tomasse alguma atitude. Ele não podia realmente pedir a seus cavaleiros que se desarmassem, como aquelas pessoas haviam ordenado, nem podia enviar um embaixador para negociar com eles, pois não queria dar-lhes a impressão de fraqueza. O comandante não acreditava que os supostos soldados de Gray-Castle os atacariam de repente. Afinal, eles estavam tão longe do acampamento, e os mercenários já haviam pegado em armas, enquanto os soldados encapuzados sequer possuíam um único cavalo. Nesse momento, ele havia esquecido completamente o aviso dado anteriormente pelo primeiro exército. Para os nobres do reino de Ulfheart, as guerras sempre consumiam muito tempo. Primeiro, precisavam observar o inimigo, dar ordens e, só então, lutar. Essas regras também se aplicavam à batalha contra a igreja de Hermes. No entanto, o primeiro exército, que havia lutado contra os demônios, encarava as batalhas como algo completamente diferente. Portanto, ninguém percebeu o que havia acontecido quando a batalha começou. 15 minutos depois, 4 morteiros dispararam. Embora não fossem tão potentes quanto os canhões Longsong, os morteiros eram mais do que suficientes para destruir torres de vigia de madeira. Como esses morteiros eram muito mais portáteis do que a artilharia de campanha, os soldados gostavam de usá-los para iniciar uma guerra. O acampamento foi instantaneamente arrasado. A fúria dos membros da delegação foi abafada pelo estrondo dos projéteis. As casas de madeira logo desabaram sob o impacto das ondas de choque, fragmentos de pilares, portas e janelas voando em todas as direções. O comandante da unidade do primeiro exército ordenou imediatamente que os soldados atacassem. Eles logo cercaram o acampamento. Nenhuma das duas famílias conseguiu lançar um contra-ataque eficaz. Alguns mercenários destemidos avançaram em meio à poeira, mas logo foram abatidos. Para evitar baixas acidentais, o primeiro exército não avançou até que a poeira fosse lavada pela chuva. Eles fizeram isso não por bondade, mas porque Sua Majestade precisava de mais trabalhadores para as minas. Entretanto, o primeiro exército pediu aos cavaleiros que se rendessem novamente. Desta vez, a maioria deles obedeceu. Em 30 minutos, a ameaça das duas famílias que atormentavam o barão foi eliminada. Jean-Baptiste ainda estava em estado de choque após retornar à sua mansão. Ele sabia que Gray-Castle era poderoso, mas nunca esperara que fosse tão invencível. A batalha que acabara de acontecer não lhe parecia uma guerra típica. Jean finalmente entendeu por que Machado de Ferro dizia ver para crer. Como testemunha da batalha, ele teve que admitir que o que vira era indescritível. Apreciou o desenrolar dos acontecimentos com um ar quase de contentamento. Gostou da reticência e da firmeza daqueles soldados de Gray-Castle. O contraste gritante entre o silêncio deles e a explosão ensurdecedora o impressionou ainda mais do que as próprias armas estranhas. O que essas pessoas haviam vivenciado. Então, você acredita que conseguiríamos lidar com a Baía da Sedimentação? A voz de Machado de Ferro interrompeu seus pensamentos. Jean-Baptiste ficou sem palavras por um instante. Ele apenas assentiu submissamente. Relaxe, disse Machado de Ferro com um leve sorriso. Não tenha medo do primeiro exército. Você decidiu servir ao rei Roland. Não permitiremos que nada aconteça à Baía da Sedimentação nem que ninguém desafie a autoridade de Sua Majestade. Agora você é um de nós. Um deles. Isso soa tão estranho. Pensou o barão. Nos últimos anos no reino de Ulfheart, ele jamais esperara ser associado a um país. Contudo, o comandante do primeiro exército parecia achar isso natural. Jean descobriu, surpreendentemente, que não rejeitava essa ideia. Após um momento de silêncio, ele soltou um profundo suspiro e disse: Eu cuidarei da campanha de realocação. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.